60%, 30%, 20% de dividend yield, nada mal. São algumas empresas que a gente irá citar no vídeo de hoje. Empresas que em alguns momentos se tornam grandes vacas leiteiras, em outros momentos um problema na carteira do investidor. Vamos falar de 3 empresas de commodities que têm algo em comum. Além da commodity, é lógico. São empresas que têm anunciado dividendos muito parrudos no mês de agosto. E hoje vamos falar da estratégia do dividendo inteligente. Uma estratégia utilizada até mesmo por grandes investidores. Uma estratégia que a gente visa antecipar anúncios de dividendos, pois como vocês bem sabem, quando uma empresa anuncia um grande dividendo, a tendência é que a cotação suba. E o investidor que estuda esse histórico, ele consegue se antecipar ao mercado, pagar mais barato e, consequentemente, ter um dividendo bem superior, fugir dessa alta, dessas possíveis altas, que não é nenhuma garantia que ocorra, porém, como a gente analisa o histórico e sabe muito bem, a tendência é que isso aconteça. Tendência não é nenhuma garantia. Bombeiro, você é contra ter empresas de commodity na sua carteira? Não. Porém, eu sempre oriento os investidores que são focados em dividendos, principalmente os iniciantes, a ter um percentual menor, pois são empresas que em alguns momentos, como eu citei no início do vídeo, pagam yields de 50%, 30%, porém em alguns momentos, como é o caso da Petrobras, que está passando aqui na tela o seu histórico, ficam longos períodos de tempo sem pagar, 2015, 2016, 2017 e 2020. E o investidor que tem empresas de commodities tem que estar preparado para isso. Em alguns momentos, surfar esses bons dividendos de 30%, 40%, 60% ao ano, em outros, estar preparado para passar por longos períodos de seca. Pois se a commodity vier a cair, o que acontece? Os resultados tombam, consequentemente as cotações e o dividendo acaba secando por um período. E por isso eu sempre falo, empresas de commodity são assim. Em alguns momentos se tornam grandes vacas leiteiras, em outros um problema na carteira do investidor. E analisando o histórico de dividend yield da Petrobras, sem dúvidas, é uma vaca leiteira com uma média dos últimos 5 anos de 17,95%. Sempre buscamos empresas com no mínimo um yield acima de 6%, o yield histórico. 5 anos, com certeza, um excelente dividend yield. Agora, alongando o período para 10 anos, de 2013 até o momento atual, algo que eu acho ótimo de se analisar, um período longo, notem que a sua média é de 13,7%. A média da Petrobras está basicamente mais do que o dobro do que a gente considera o ideal, e vamos falar do dividendo inteligente. E todo investidor precisa conhecer essas datas, as datas previsíveis das empresas que você tem na sua carteira. Eu sempre gosto de analisar no mínimo o histórico dos últimos 5 anos. E analisando o histórico da Petrobras, notem a grande previsibilidade desse ativo. Dos últimos 5 anos, uma média de 3 anúncios de dividendos, e agora vamos abrir aqui um mês com maior previsibilidade. Notem que ela é muito previsível no mês de abril, junho, agosto e novembro de cada ano. Vamos filtrar pelo mês 8 e você irá notar que nos últimos 5 anos ela anunciou dividendos com a data com em 2018, no mês de agosto, 2021 e também durante o ano de 2022, que foi um grande dividendo. Notem, tivemos R$ 3,36, R$ 2,93 e um total de 42 centavos por ação. 2022, sem dúvidas, foi um excelente ano para quem busca dividendos, e a Petrobras pagou grandes dividendos no mês de agosto. Quando se fala em commodities, sempre espera-se grandes dividendos, bons dividendos, como foi o caso da Petrobras, uma grande vaca leiteira. Vamos falar de outra empresa de commodity, a Klabin, que, venha cá, não é uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. E por que tanta gente fala dessa empresa? Existe uma grande expectativa que os seus dividendos cresçam ao longo do tempo, pois se a gente pegar a sua média histórica, ela está bem abaixo do que a gente considera o ideal. Dividend yield de 2013 até o momento atual histórico 3,78%. Média dos últimos 5 anos está um pouco superior, 4,34%. Não temos como negar que ela é uma excelente empresa, vem apresentando um crescimento muito resiliente do seu EBITDA, são 13 anos consecutivos de resultado operacional crescente. E por que tanta gente fala da Klabin
acha que ela é uma boa pagadora de dividendos ou até mesmo espera que ela venha pagar bons dividendos no futuro, que é o que eu acredito, é devido a um dos seus maiores investimentos da história, o projeto Puma 2. A primeira máquina deu o start inicial lá em agosto de 2021, a segunda máquina estava prevista para o mês de junho, também deu o start inicial de acordo com o fato relevante do dia 9 de junho. Notem que a segunda máquina entrou em operação. E com esse projeto, a sua capacidade produtiva irá crescer, consequentemente, esperamos que os resultados cresçam. Como é uma empresa que tem uma política de dividendos definida no seu estatuto social, com esses resultados crescentes, esperamos que a Klabin venha pagar dividendos superiores no futuro. Isso é o que o mercado espera. E agora vamos falar do seu dividendo inteligente. Analisando o histórico dos últimos 5 anos da Klabin, notem que tivemos uma média de 3 anúncios de dividendos. Uma excelente média, e o mês com maior previsibilidade é sempre no mês de fevereiro, maio, agosto, outubro e dezembro. Vamos filtrar aqui pelo mês 8 e você irá notar na prática que a Klabin nos últimos 5 anos anunciou dividendos no mês de agosto em 3 deles, que foi em 2022 um total de 7 centavos por ação, 2019 um total de 3 centavos e 2018 também um total de 3 centavos por ação. E essa estratégia se trata, como eu citei, do dividendo inteligente, e ele não é garantia que a empresa irá anunciar novamente, pois notem que em 2020 e também em 2021 a empresa não anunciou dividendos com a Datacom no mês de agosto, e por isso essa estratégia do dividendo inteligente não pode ser a única da sua carteira. Sempre buscamos comprar boas empresas, empresas lucrativas, e o dividendo é sempre consequência. Agora imagine que você tenha na sua carteira 2 empresas baratas. Aí você olha 2 empresas baratas e nota que uma delas está próxima a denunciar dividendos de acordo com o seu histórico. E aí, qual você irá preferir? Se as duas estão baratas, é lógico que a gente irá olhar para que está mais perto denunciar dividendos de acordo com essa estratégia, o famoso dividendo inteligente. Outra grande vaca leiteira é a Vale 3. Uma empresa que, nos últimos 2, 3 anos, assim como a Petrobras, pagou excelentes rendimentos. Ela chegou a pagar R$ 14,65 em 2021, R$ 7,58 em 2022 e 2023, até o momento, um total de R$ 1,82. O dividend yield dela, histórico, está acima do que a gente considera o ideal, média de 6,4%. O maior rendimento foi lá em 2021, 18,79%. Assim como a Petrobras, notem que em alguns momentos essas empresas de commodities pagam grandes dividendos. A Vale tem uma média nos últimos 5 anos de 7,85% e ela vem pagando dividendos com uma certa frequência, uma certa previsibilidade, e o mês de agosto é um dos meses que ela, historicamente, tem anunciado aí bons dividendos. A Vale nos últimos 5 anos tem uma média de 2 anúncios de dividendos. Essa é a média. Por que, bombeiro, você gosta de analisar a média? Porque em alguns anos a empresa anuncia uma maior quantidade, como foi o caso de 2022, que ela anunciou 3 vezes ao ano, 2021 um total de 3 vezes. Em alguns momentos a empresa anuncia 1 ou até 2 dividendos ao ano, como foi o caso de 2019 e 2020. Por isso sempre buscamos saber a média de quantas vezes as empresas pagam ao ano. E a Vale é uma média de 2 anúncios. E os meses com maior previsibilidade é o mês de março, junho, agosto e dezembro. Vamos novamente filtrar aqui pelo mês 8 para saber se nos últimos 5 anos a Vale pagou dividendos com muita frequência no mês de agosto. Em 2022 tivemos aqui grandes dividendos, um total de R$ 2,03 de dividendo e R$ 1,53 de JCP. Ela é muito previsível e tivemos aqui outro valor em 2018. 17 centavos de dividendo e R$ 1,30 de JCP. O mês 8 é muito previsível? Sim. Porém, em alguns anos, a Vale acaba anunciando dividendo com a Datacom no mês de setembro. Está bem próximo aí do mês de agosto. Notem aqui setembro de 2021 e setembro de 2020 a Vale pagou dividendo e JCP. E você possui alguma dessas 3 empresas na sua carteira? Deixe aqui nos comentários se você utiliza essa estratégia do dividendo inteligente. Ela é garantia que a empresa irá anunciar? Não, pois essas empresas não têm no seu estatuto social informando a data exata do anúncio do rendimento, e por isso se trata de uma estratégia, famoso dividendo inteligente, que a gente visa antecipar anúncios
como eu citei, tentar pagar mais barato, pois a tendência é que quando uma empresa anuncia um grande dividendo é que a cotação suba. Lembrando que é só tendência, não é nenhuma garantia. Eu utilizo essa estratégia, sim, desde 2019, juntamente com outras 3. Dividendo inteligente, macro e micro alocação e também preço teto. É lógico, ninguém quer pagar caro, principalmente em empresas de commodities, e por isso eu sempre busco comprar essas empresas abaixo do preço teto. Não se esqueça que esse vídeo é apenas informativo e educativo, não representa recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos.